Paz e bem, meus irmãos, vamos para um pequeno estudo. Hoje vai ser em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 15. Então Dalila disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes, até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais, e acabou-lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: volta de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então, meus irmãos, aqui a gente vamos ver aqui 2 coisas aqui, né, nesse estudo aqui. Primeiro, Sansão era nazireu. E o que é nazireu? Nazireu é uma palavra hebraica que significa separado, separar. Então, Sansão era separado desde do ventre da sua mãe, tá certo? Então, narizeu significa, era aquele que demonstrava total consagração ao Senhor, observando um estilo de vida, não consumindo vinho e alimentos imundos ou impuros, não cortando o cabelo e evitando contato com os mortos. Na Bíblia nós temos 3 pessoas que eram nazireu permanente, vitalício. Era Sansão, Samuel e o João Batista. Existia também o nazireado temporário, de acordo com Atos capítulo 18, versículo 18 a 24. E após o término do voto, a cabeça era raspada e o cabelo queimado, de acordo com Números 6, 18. A segunda parte aqui que nós vamos pegar aqui, meus irmãos, é a parte que fala do versículo 19. Ela fez com que Sansão dormisse em seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Então, meus irmãos, aqui, né, nesses 2 versículos aqui, a gente nota que a força de Sansão estava na obediência e não nos cabelos, tá certo? Né? Apesar que ele fala aqui que estava no cabelo, mas na obediência. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, o Espírito Santo saiu da sua presença. E quando ele desobedeceu, contando que ele era nazireu e não podia cortar o cabelo, porque a sua força estava nele, né? Mas a partir do momento que ele desobedeceu, o Espírito Santo o abandonou, né? De acordo aqui com o versículo 20. Quando Sansão revela o seu segredo, ele desobedece ao Espírito Santo. Ele perde a bênção do Senhor. As coisas de Deus são reveladas para os seus servos, e não podemos revelar. O Senhor tem revelado o segredo para nós. O segredo é enchermos do Espírito Santo através da obediência. É seguir a palavra de Deus. As 7 tranças podem nos falar dos meios de como alcançar a graça de Deus, que não podemos deixar cortar em nossas vidas. Então vamos ver quais são as nossas 7 tranças espirituais. Primeiro,
Não corte a trança da leitura e da meditação da Bíblia. Então, meus irmãos, temos que estar sempre lendo e meditando a palavra de Deus. Não corte a trança da oração. De acordo com Mateus 18, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, através da oração. Então, através da oração, o que nós vamos fazermos essa ligação entre nós e Deus. Tá certo? Não corte a trança do louvor. De acordo com Salmos, de número 33, versículo de 1 a 3, diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvado. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então nós temos, meus irmãos, de louvar a Deus. Essa é a terceira trança. A quarta nossa trança: não corte a trança do jejum. Mateus 17, 21 diz assim: mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então, meus irmãos, se nós quisermos expulsar o demônio do pecado, né, nós temos de orar e jejuar, tá certo? Não corte a trança da consulta a Deus. De acordo com Salmos 25, 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então nós temos sempre que consultar a Deus, fazer consulta a Deus, né, por causa da sua aliança. Não corte a trança do culto do lar. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. O culto do lar, de acordo com Josué 24:15, ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre cultuando, né, no nosso lar também. Não corte a trança da evangelização. Romanos 10:16. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então nós temos sempre que estar evangelizando, levando a palavra aos nossos irmãos. Então, concluindo, meus irmãos, esse pequeno estudo aí, Sansão perdeu todas as suas tranças, né, a sua desobediência, revelando o segredo que estava em seu cabelo. O Espírito Santo afastou dele. Então, a partir do momento que ele desobedeceu, o Espírito Santo afastou de Sansão. Sansão colocou o seu eu e a sua vontade. Então, quer dizer, isso é muito perigoso, meus irmãos, colocarmos à frente de Deus, né? Deixando Deus para trás e colocando o nosso eu, a nossa vontade. E acontece muito disso, meus irmãos. Tem muitos aí procurando igreja aí simplesmente para ouvir o que lhe interessa. A partir do momento que a igreja começa a falar das coisas que não interessam a ele, então automaticamente ele vai sair da igreja, tá certo? É o que está acontecendo isso aí hoje, nesse mundo, infelizmente. Desobedeceu a Deus. Os recursos da graça não é uma troca ou um meio de negociar com Deus. Então nós não podemos trocar nem negociar com Deus, tá certo? Nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para obedecer às ordens de Deus. Então não adianta eu querer uma coisa e Deus quer outra. Então nós temos que colocar a nossa vida na mão de Deus, tá certo, meus irmãos? E pedir para que Ele nos oriente. Paz e bem, meus irmãos. Amém.